existe uma grande chance de você ter começado a investir em fundos imobiliários no final de 2019, ali no comecinho de 2020, ou quem sabe até no meio para o final de 2023, comecinho desse ano de 2024. E sabe como eu sei disso? Porque nesses períodos é justamente quando o IFIX teve o seu desempenho positivo mais rápido, ele subiu muito mais rápido do que normalmente ele sobe. E é nesses momentos que os investidores, que até então estavam tranquilos lá na renda fixa, com o seu dinheiro na poupança ou no Tesouro Selic, na renda fixa, de uma forma geral, recebendo seus juros com pouquíssimo risco, eles perceberam que aquelas taxas de juros estavam vindo para baixo, não estava tendo uma rentabilidade tão interessante. Então eles foram olhar e perceberam, opa, tem esse negócio aqui de fundos imobiliários, esse tal desse FIX aí, esse índice aí que é a média do mercado de fundos imobiliários, ele está subindo bem rápido. Então agora é a minha oportunidade de encontrar a nova mina de ouro. Só que aconteceu o seguinte, logo depois desses períodos, se você lembra lá em 2020, em março de 2020, veio a pandemia da Covid-19, o mercado todo despencou, ficou no vermelho, muita gente ficou com as suas cotas, né, a sua carteira de forma geral no vermelho, e agora em 2024 a mesma coisa. Quem começou a investir no final de 2023, ali numa certa euforia, rally de fim de ano que a gente chama, né, no jargão do mercado financeiro, está vendo agora a desvalorização das suas cotas. E aí vem aquela pergunta: o que eu faço agora? Eu vendo minhas cotas, eu compro mais, eu vendo tudo, volto lá para a renda fixa, que agora está rendendo quase 11% ao ano aí, o que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, a gente falou do IFIX, né? Não tem como eu falar de cada fundo imobiliário separado aqui, afinal, dentro do IFIX a gente tem hoje mais de 100 fundos imobiliários. Então a gente precisa comentar sobre a média do mercado, que é justamente o IFIX, né? O índice de fundos imobiliários. Que acontece? O IFIX, por ser uma média, ele tem de tudo lá dentro. Ele tem fundos excelentes, fundos bons, fundos mais ou menos, e também tem fundos ruins e tem fundos, né, que deram muitos problemas, que são fundos bastante problemáticos. Alguns deles foram saindo ao longo do tempo, né? Para você saber, o IFIX ele é revisado a cada 3 vezes no ano, né? A cada 4 meses o IFIX ele é revisado. Então, aos poucos, esses fundos mais ruins aí, eles acabam não atendendo aos critérios para fazer parte do IFIX, e eles são retirados, o que é bom, só que às vezes o fundo que entra, ele entra porque em algum momento ele está indo bem, está tudo certo, mas ele pode ter algum problema que faça com que ele saia. E nesse meio tempo ele puxa o IFIX para baixo, tá? Só que quando a gente olha a média, aconteceu isso. Porém, quem conseguiu escolher bons fundos imobiliários com bons fundamentos, e aqui eu não estou falando de dividend yield, de PVP, tá? Isso não são fundamentos, isso são só dois números ali que você coloca, e eles não significam absolutamente nada se você for simplesmente jogado, tá? Um dividend yield de 10% não é necessariamente melhor do que um dividend yield de 8%, por exemplo, tá? Um PVP de 1 não é melhor do que o PVP de 1,05, ou o PVP de 0,8 não é melhor do que o PVP de 0,9, tá? Só para você entender como esses números, eles sozinhos não significam nada. E o que aconteceu? Como eu falei para vocês, quando você busca qualidade, ao longo do tempo você tem um bom desempenho. E nesse momento agora que a gente está, digamos assim, nas mínimas, né, praticamente dentro das mínimas do IFIX, dos fundos imobiliários dentro desse ano de 2024, volta essa questão. O que eu faço? Eu compro mais? Volto para a renda fixa, vendo tudo meus fundos imobiliários? O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, calma. Não tome decisões em momentos de picos de emoção, tá? Se a gente, em qualquer pico de emoção, qualquer decisão que a gente toma na nossa vida é uma má decisão. Então, o que a gente faz? Senta e raciocina. O que eu aconselho para você? O que eu te recomendo? Olhe sua carteira de fundos imobiliários, olhe o que você comprou e se pergunta, por que eu comprei esse fundo imobiliário? Eu acredito que, se você fizer parte da maioria aí, infelizmente, né, dos investidores pessoa física, você escolheu pelo maior dividend yield e ou até mesmo pelo menor PVP. E você não olhou justamente os fundamentos. E a questão dos fundamentos não são esses dois números. Os fundamentos são o que tem dentro daquele fundo imobiliário, quais os imóveis que tem ali dentro. Aqueles imóveis são bons, aqueles imóveis estão bem localizados, a gestão desse fundo é boa, e aí não é questão de você gostar ou não, é você avaliar a competência daquela gestão ao longo do tempo. Por isso que você teria que ter lido relatórios gerenciais, pelo menos acompanhado as lives desses gestores no YouTube, né? Enfim, mas aí eu tenho um convite para você. Se você está com essa dúvida, o que fazer com os fundos imobiliários, se você quer saber realmente quais são os fundamentos
e os melhores fundos, dos melhores fundos imobiliários, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um grupo de WhatsApp que a gente chama de Champions League VPF. Ali a gente vai reunir os investidores, os campeões, e não só os investidores campeões, os fundos campeões também. A gente vai falar para você quais são os critérios para você escolher bons fundos imobiliários e você fazer boas escolhas a partir desse momento e não se preocupar mais em relação a, nossa, está tudo no vermelho. Até porque, de forma geral, o mercado todo das cotações dos fundos imobiliários, elas estão no vermelho. Mas isso não é motivo para você vender. Talvez seja motivo até para você comprar mais, desde que seja um bom fundo imobiliário e que tenha uma boa perspectiva dele ter um retorno positivo, satisfatório e melhor comparado com seus pares, né? Para o futuro. A gente tem que olhar o futuro. O que aconteceu no passado ficou no passado. Agora é hora da gente projetar o futuro. E se você quer fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição vai ter o link para o grupo de WhatsApp. Ali vai ter eu, o Barba e o Daniel. A gente vai mandar conteúdos para vocês aprenderem a selecionar os melhores fundos imobiliários para sua carteira e aí sim você ter um desempenho positivo. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.